Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Se nada mudar, os alemães poderão ver ainda nesta segunda-feira o fim do bloqueio político que impede a chanceler Angela Merkel de governar de forma efetiva. Desde que foi reeleita para o quarto mandato em setembro do ano passado, Merkel tenta ganhar o apoio de partidos da oposição e formar uma coalizão. A demora, nunca vista antes, tem trazido reflexos negativos. Uma pesquisa recente mostra que 7 entre 10 alemães estão perdendo a paciência e o índice de aprovação da mulher mais poderosa do mundo já é 25% menor que o de 6 meses atrás. Em último caso, se a coalizão não vingar, os alemães já sabem, terão de voltar às urnas para eleger um novo governante. Resta saber quem será o favorito da vez. E nesta edição do Mundo Meio-Dia, você vai ver também. Disputa por comida termina em briga na França e obriga a polícia a reforçar a segurança. Novo acidente de trem nos Estados Unidos deixa 2 mortos e mais de 100 feridos. Em referendo, cidadãos do Equador decidem pelo fim da reeleição presidencial indefinida. E a festa da final da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. É agora, no Mundo Meio-Dia. Um novo problema ronda as questões migratórias na França. A disputa por comida tem feito com que imigrantes afegãos e africanos entrem em luta corporal. A polícia precisou reforçar a segurança. Para conter a violência entre os imigrantes, o governo francês já acionou reforço policial. Grupos de afegãos e eritreus entraram em choque durante a distribuição de comida. A briga terminou em tiroteio. 5 jovens foram baleados, 4 estão em estado grave. Outros 2 confrontos também foram registrados. O ministro do Interior visitou a cidade portuária e disse que o governo vai assumir a entrega de alimentos aos refugiados. Calais ficou mundialmente conhecida por abrigar o maior campo de refugiados da Europa. Em 2016, a área onde viviam 7.000 pessoas foi desmontada. Mas o grande fluxo de imigrantes na cidade permanece. Para as autoridades francesas, a violência em Calais atingiu outro nível. Agora, gangues especializadas em tráfico humano disputam território e se aproveitam dos refugiados que tentam atravessar ilegalmente o Canal da Mancha para chegar aqui ao Reino Unido. O presidente francês quer aprovar uma nova lei de imigração que deve acelerar a expulsão dos que tiverem o pedido de asilo negado. Que contraste, né? Você viu agora há pouco no Hora News a super festa feita pelo Neymar. Inclusive, agora a gente mostra esse contraste de pessoas que estão brigando por comida. No mesmo país, inclusive. Autoridades da Espanha e do Marrocos encontraram mais de 20 corpos de imigrantes na tarde de ontem. Os corpos foram encontrados a menos de 10 quilômetros do litoral da cidade espanhola de Melilla, no norte da África. Segundo autoridades locais, todos os imigrantes são de origem subsaariana e podem ter se afogado quando tentavam chegar ao litoral espanhol. Em 2017, a Espanha se tornou o 3º ponto de entrada para imigrantes clandestinos por mar na Europa. Um trem que transportava 147 passageiros colidiu com um trem de carga no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A composição de passageiros que viajava de Nova York para Miami se chocou contra o trem de carga e descarrilou. 2 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Quase 19 mil litros de combustível foram derramados após a colisão. A Companhia de Segurança do Transporte informou que uma investigação foi aberta para determinar as causas do acidente. Na sexta-feira, a gente trouxe aqui para você a informação de um atropelamento que deixou 18 pedestres feridos no centro de Xangai, na China. Agora, autoridades apontam que o motorista fumava dentro do veículo. Ele ainda é investigado por transporte ilegal de substâncias perigosas, já que cilindros de gás foram encontrados dentro do carro.
veículo, já em chamas, saiu da pista e atingiu as pessoas na calçada. O acidente aconteceu pouco antes das 9 da manhã, numa das áreas mais movimentadas do centro da cidade. Dos 18 feridos, 3 permanecem em estado grave. O acidente coincidiu com a visita da primeira-ministra britânica, Theresa May, a Xangai. Muitos chineses chegaram a pensar que o atropelamento em massa era um atentado terrorista, hipótese que a polícia negou assim que chegou ao local. As investigações preliminares apontaram que o motorista fumava dentro do veículo, o que pode ter provocado o incêndio. O homem, identificado pelo sobrenome Chen, teria cerca de 40 anos e é suspeito de transporte ilegal de substâncias perigosas. Em um referendo, cidadãos do Equador decidiram pelo fim da reeleição presidencial indefinida, que dá a um governante o direito de se reeleger quantas vezes quiser. Agora, os políticos só poderão ser reeleitos uma única vez, como acontece aqui no Brasil. A medida é uma estratégia do atual presidente Lenin Moreno para evitar que o ex-presidente Rafael Correa volte ao poder nas próximas eleições. Os dois políticos são ex-aliados. Outras questões também foram aprovadas no referendo. Uma delas impede a eleição para cargos públicos de políticos condenados por corrupção. Nos Estados Unidos, o documento secreto que acusa o FBI de abuso de poder foi tornado público depois da autorização do presidente Donald Trump. O documento afirma que o Departamento de Justiça e o FBI foram tendenciosos ao investigar a equipe de campanha do republicano sobre a suposta intervenção russa nas eleições. Uma nevasca recorde atinge a Rússia. É a pior tempestade de neve dos últimos 60 anos. Uma pessoa morreu, estradas foram bloqueadas e voos cancelados. O frio intenso ainda deve permanecer nos próximos dias. Na Itália, o autor do tiroteio racista que deixou 6 pessoas feridas tinha um exemplar de um livro escrito pelo ditador Adolf Hitler. A polícia ainda encontrou outros itens de conteúdo nazista no apartamento onde ele vivia. Lucas Traini foi preso depois de atirar contra pessoas negras. Vamos juntos ver o que é notícia nos principais veículos de comunicação do mundo nesse começo de semana. Hoje a gente começa com a britânica BBC, que destaca o julgamento do único integrante vivo dos grupos jihadistas responsáveis por um ataque em Paris em novembro de 2015. Salah Abdeslam compareceu a um tribunal de Bruxelas na manhã desta segunda-feira para responder por uma suposta participação. Ele se recusou a responder perguntas e ainda disse, abre aspas, não tenho medo de vocês, coloco minha confiança em Alá, fecha aspas. Ele ainda será julgado por outro tiroteio ocorrido em 15 de março de 2016. Agora nós vamos para o The Jerusalem Post. O jornal israelense traz como manchete uma polêmica declaração do chefe de gabinete das Forças de Defesa de Israel, que afirmou que as mulheres não terão espaço na linha de frente enquanto ele for o chefe e que a integração precisa acontecer até certo ponto. Segundo o jornal, as mulheres representam menos de 10% das tropas de combate do país. Já o El País tem como destaque o fim da reeleição presidencial indefinida no Equador, como nós mostramos há pouco, que dá a um governante o direito de se reeleger quantas vezes quiser. E dá destaque também à final do Super Bowl com o primeiro título dos Eagles sobre o poderoso Patriots, a final do futebol americano, que é um dos maiores eventos esportivos dos Estados Unidos. Você vai ver agora uma imagem que rodou o mundo. O ex-médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos, que abusou de mais de 260 mulheres, quase foi agredido pelo pai de 3 vítimas. Na continuação do julgamento, uma vítima de Larry Nassar falava da dor que ela e as irmãs sentiam por terem sido abusadas pelo ex-médico, quando o pai delas pediu à juíza para ficar 5 minutos a sós com o réu. Ela negou o pedido e o homem avançou contra o médico. O pai teve que ser contido pelos policiais e, mais tarde, pediu desculpas no tribunal.
Larry Nassar foi condenado a 175 anos de prisão por abusar sexualmente de mais de 150 mulheres. Como já cumpre 60 anos por pornografia infantil, ele deve ficar o resto da vida na cadeia. E a seguir a gente faz aquela viagem pelas principais cidades do mundo. E tem também a final da Liga de Futebol Americano, que movimentou os Estados Unidos. Mundo Meio-Dia volta já já. Muito bem, estamos aqui de volta com o Mundo Meio-Dia. Vamos ver agora como está a movimentação pelo mundo nesse começo de semana. As imagens são oferecidas pelo serviço de streaming EarthCam e hoje a gente começa a nossa viagem indo lá para Nova York, comecinho de dia nos Estados Unidos. Agora são 9 horas e 18 minutos. Você vê imagens da divisa entre Nova York e Nova Jersey. A única divisa entre as duas cidades é o Rio Hudson, que a gente vê aí nas imagens. Tem um solzinho tímido, mas o dia promete continuar com bastante nuvem. Nesse momento a temperatura é de 3 graus. E agora nós vamos para o Canadá. Você vê imagens aéreas da cidade de Toronto e como dá para perceber, faz muito frio por lá. A neve cobre a maior parte da cidade, é uma imagem até bonita de se ver, né? Mas com a temperatura, claro que ficaria muito difícil de acordar e sair para trabalhar nesse comecinho de semana. Agora são 9 horas e 18 minutos, temperatura é de 9 graus abaixo de zero. E como você já viu aqui no Mundo Meio-Dia, a Rússia enfrenta a pior tempestade de neve dos últimos 60 anos. Por isso a gente mostra para você agora imagens de Moscou completamente coberta pela neve. A temperatura nesse momento é de 12 graus abaixo de zero e agora são, vamos ver, 5 horas e 19 minutos, já é finalzinho de dia na Rússia. Um dos maiores eventos do esporte, o Super Bowl, a final da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, atraiu olhares do mundo todo. E quem acompanhou e conta os detalhes pra gente é a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Tina Roma. O domingo foi de festa nos Estados Unidos com a final do campeonato de futebol americano, o Super Bowl. O frio intenso em Minneapolis, no estado de Minnesota, não tirou a animação dos torcedores calorosos. Andréia, residente da cidade, diz que essa temperatura é a cara da região. Eles celebram os esportes de inverno, o clima frio. Nós não hibernamos, brinca a moradora. Esse outro aí diz que quanto mais baixa a temperatura, mais dá para se divertir. Você quase tem que comemorar o frio, afirma Joe. Então, esse é o clima por aqui, bem quente. Apesar da neve, dos termômetros marcando 19 graus negativos na hora do jogo. Um recorde para o Super Bowl. Nunca foi tão frio em uma final. Em Washington, até o presidente parou para assistir a partida. Quem assistiu ao jogo pela TV se abasteceu com o aperitivo mais popular, asinha de frango. Frito ou na churrasqueira. Os torcedores devoraram cerca de 1.300.000 asinhas de frango, tudo fritinho e bem crocante. Isso tá me dando uma fome. Bom, mas vamos ao que interessa. De volta a Minneapolis, a cantora Pink superou uma forte gripe e foi a responsável por cantar o hino americano. Hora do jogo! E durante o show do intervalo, Justin Timberlake cantou seus maiores sucessos. E ainda fez uma homenagem ao cantor Prince, morto há quase 2 anos, que nasceu na cidade. Quem levou a melhor foi o Philadelphia Eagles, que venceu por 41-33 o favorito New England Patriots. O jogo foi decidido em uma jogada do astro Tom Brady, mas não da maneira que os torcedores esperavam. Acostumado a decidir a favor dos Patriots, dessa vez ele teve a bola roubada em uma jogada decisiva e deixou a vitória nas mãos dos Eagles. É a primeira vez que o time da Filadélfia vence o Super Bowl.
Muito bem. E olha só que curioso, o famoso jogo de tabuleiro Monopoly, mais conhecido no Brasil como o Banco Imobiliário, ganhou uma nova versão nos Estados Unidos. Dessa vez, o jogo é destinado aos trapaceiros. O jogo tem 15 cartas de trapaças e 5 casas que pedem que os jogadores joguem sujo mesmo. As recompensas para quem segue a regra principal do jogo incluem dinheiro extra e propriedades gratuitas. Quem for flagrado roubando pode ser literalmente algemado no tabuleiro. Segundo a Hasbro, empresa que fabrica o jogo, metade dos participantes da versão original tentam roubar e a nova edição dá ao público o que ele deseja. E um homem foi preso suspeito de perseguir e ameaçar sequestrar a cantora norte-americana Lana Del Rey. Michael Hunt foi detido ao lado do local onde a artista faria um show em Orlando, nos Estados Unidos. Ele tinha uma faca e ingressos para a apresentação, mas nega as acusações. Segundo a polícia, ele não chegou a ter contato com Lana Del Rey e tem antecedentes criminais. A imprensa local disse que ele fez postagens nas redes sociais que serviram de alerta para a polícia. A cantora, que se apresenta no Brasil em março, disse que está bem. E o Mundo Meio-Dia fica por aqui. Para rever essa e outras edições, acesse o nosso site, é o r7.com/Record News. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima semana para você e até amanhã. Slipping on my dress and soft filters.